Então, tem muita gente dizendo para você, bora Brasil, bora Brasil, né? Eu também vou dizer bora Brasil, mas bora Brasil a saber a verdade, a verdadeira, né, informação. Vou tocar em coisas muito sensíveis hoje, tá? Mas é porque no vídeo passado eu falei sobre uns certos altares, né? Só que havia um altar antes desse e que alguém soterrou, né? Aquele vídeo a gente falou, eu falei bastante sobre Roma, né? Ela soterrou um altar, colocou outros altares ali. Então a gente vai falar sobre o altar anterior, que pertence a Deus, né? Tem algo que Jesus falou que eu acho muito importante a gente pensar sobre, né? Para começar essa pesquisa aí, porque é uma pesquisa. Não é uma coisa fácil de encontrar, tá? Tá em João 4, 23 a 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu vou vir com certos textos aqui, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, principalmente do Novo, para falar sobre algumas coisas que Deus estabeleceu que não eram para ser tirados, mas foram tirados, e eu vou te provar de várias formas hoje. Então esse vídeo, ele é para quem quer escavar, né? As coisas que eu vou falar hoje aqui são sobre as festas, né? Que Deus condena aquelas festas do vídeo anterior, mas ele aprova certas festas aqui. E essas festas eu nunca celebrei, mas eu quero celebrar. Não sei se é tão fácil celebrar sozinha, tá? Meu desejo é que uma congregação entendesse isso e celebrasse, ou uma família, mas eu não tenho nenhuma das duas coisas para fazer um festival assim. Mas um dia, quem sabe, mas pelo menos eu vou defender e vou te mostrar que não é loucura da minha cabeça e nem teimosia por algo falso, né? Eu não ganho nada falando nada falso. Vamos começar em Levíticos, né?
Levíticos, porque depois que você ouvir tudo que eu tenho a dizer, aí você vai estar capacitado, bater um martelo, dizer, não, realmente tem alguma coisa esquisita aí, tá? Levíticos 23, ele fala das festas solenes do Senhor, tá? O que eram as festas solenes do Senhor? Algo que Deus criou para que as primeiras pessoas que ele se abriu, que foi Israel, que Israel não é mais especial do que ninguém. Israel foi a nação que ele escolheu para ser a primeira a saber uma coisa que é para o mundo inteiro. E nesse texto aqui fala exatamente daquilo que Deus estabeleceu para celebrar sempre, até que a agenda dele chegue ao final. Então vamos lá ler primeiro. E eu vou enfatizar algumas coisas, tá? Para você ver que eu não tô doida. As festas solenes do Senhor. Deus falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Em outras versões, as minhas festas, tá? E santas. Então é algo muito mais do que só uma festa, né? É como se fosse um louvor, né? Uma memória. Aí ele falou primeiro do sábado. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Ok. Agora, a primeira festa. A Páscoa. Que você já ouviu falar e pensa que celebra. Pensa. Mas não é culpa sua. Estas são as solenidades do Senhor e santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, tá? Tá falando de um calendário aqui também, a gente vai entrar nos calendários também, tá? Pela tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ok, aqui só está convocando, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar uma por uma significados, elementos, as datas e de que forma Jesus é honrado nessas festas, tá? É importante que você saiba disso. Porque todas essas festas aqui, nos outros textos, vai mostrar que Jesus, ele foi indicado em cada uma dessas partes, tá? Nos tempos, né? Quando essas festas foram dadas, na verdade, elas foram dadas sem Israel entender muito bem que haveria tempos na história, até depois que eles morressem, que algo aconteceria na história, como é que eu vou dizer? Que marcaria, dava um sentido a uma festa daquelas. Então teve gente em Israel que morreu festejando algo que eles nunca viram na história, entendeu? Porque aconteceu depois e foi profecia cumprida. Uma outra festa, as primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega,
em cegardes a sua cega, trareis um molho de primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. O dia seguinte do sábado, ao dia seguinte do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do nosso Deus. Estatuto perpétuo, e por vossas gerações em todas as vossas habitações. O Pentecostes agora. Algumas nações celebram o Pentecostes. A Dinamarca celebra, só que de forma também errada, mas celebra. Pentecostes, você sabe que foi o dia de Pentecostes, né? Mas quando aquilo aconteceu, foi cumprimento da festa, porque a festa era só um anúncio que aquilo ia ocorrer na história, e ocorreu, mas eles continuaram celebrando. Versículo 15. Depois para vós cantareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxeres o molho de ofertas movidas, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis a nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha serão levados e cozerão primícias ao Senhor. Também com um pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e suas libações, por oferta queimada ao cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação de pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão o Senhor para sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, mas pobre e para estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Outra festa, o dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 deste mesmo 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações em todas as vossas habitações, sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde. De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A última aqui, festa dos tabernáculos. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia
tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene, e nenhuma obra servil fareis. No versículo 37, estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, e oferta de manjar, esse sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. E porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias no primeiro. Haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso, e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus e por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias, ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, no mês sétimo, a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo das tendas, fazer tendas, né? Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Agora, nós vamos conhecer se Jesus participou disso aí, né? Jesus participou disso aí, e se os apóstolos também participaram, e de que forma eles participaram, se eles cessaram, né? Se eles disseram que não precisa mais, né? Então a gente vai continuar aí, deixa eu ver aqui. Primeiro, Jesus. Ok, vamos ver se Jesus não estava nas festas, né? João 7, 8-14. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes enganam o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Esses pequenos trechos só para mostrar que ele estava envolvido nas festas, tá? João 5, de 1, só 1, tá? Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas. A Bíblia tem algumas versões, tá? De acordo com um concílio que eu vou trazer para você. Esse concílio foi o responsável por essa enganação toda. Que ela tem um título aqui. Vou ler o texto, é Mateus 26, 17-19. O texto com mais versículos explicando sobre o primeiro festival, que é o da Páscoa, né? Uma das festas era a Páscoa, tá? Eu não vou ler a parte que explica, que Jesus explicou o cumprimento daquela festa. Estava se cumprido nele, né? Então, não vou ler essa parte, eu vou ler só em que ele estava envolvido, mas também eu vou realçar para você, títulos de algumas versões não são dados pelo grego e nem pelo hebraico.
da Bíblia não, dos manuscritos originais. São textos que, depois da tradução, eles colocaram um título, tá? E o título desse texto aqui diz assim: A Última Páscoa e a Santa Ceia. Ok? Tá separando, distinguindo uma coisa da outra. Mas, na verdade, era uma coisa só. Tem um dia de celebração que é feito logo depois da Páscoa, que é a festa dos pães asmos, tá? Mas isso eu vou trazer em outro dia. Mas está mencionando aqui, só para você saber. Vamos lá, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Então era um banquete, né? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, né? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa, tá? Então, ele estava envolvido nisso aqui. Agora, a gente vai dar uma passada lá depois de Jesus ressuscitou, tá? Muito importante. Depois da ressurreição dele, quais eram a rotina dos apóstolos, né? Dos discípulos de Paulo, entendeu? Então a gente vai passar nisso aí. E esses textos, eles são exatamente os textos usados por várias denominações para excluir as festas. Mas hoje eu quero que você veja por um outro ângulo o que eles disseram, o que eles te fizeram entender. Olha, esses líderes que trouxeram isso aí, muitos deles nem sabem o que estão fazendo. Não sabem, não tiveram nenhuma condição de saber. Eles foram a um seminário, né? Eles foram treinados pela doutrina, uma doutrina que já veio pronta de um outro continente, tá? Porque como é que o cristianismo quer dizer, como é que Jesus chegou ao Brasil, né? Jesus que você veio com a Bíblia, mas veio também com doutrinas que eles quiseram que você cresce, tá bom? Uma parte foi ensinada pela América, né, pelos Estados Unidos, mas mais antigos do que eles foram os europeus, né, porque depois da tradução da Bíblia para o inglês, para o alemão, aí começou a fluir as outras traduções, entendeu? Mas naquele tempo das traduções, outras coisas aconteceram, e eu vou te mostrar, que enterraram isso aí. Mas aí, eu quero te mostrar hoje a versão dos apóstolos também, que é depois da ressurreição. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 8. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Versículo 1 ao versículo 8. Não é muito grande, não. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância.
Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos depois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Isso aqui foi uma repreensão. Isso aqui foi porque essa igreja aqui estava praticando as festas, mas também estava praticando esses atos de fornicação, né? De impureza. Então, eles estavam achando que, cumprindo as festas, Deus os aceitava. E eles podiam fazer isso aqui. E não nem se entristecia. Ok? Esse é o texto, um dos textos usados para enterrar a festa. Tá? Aqui dizem assim, como é Cristo a nossa Páscoa. Isso não enterra a Páscoa. Faz ela reviver. Faz você lembrar que ele finalmente era o Cordeiro da Páscoa. Ok? Mas não é para mudar. Ele está falando aqui, ó. Façamos a festa. Tá? Ela é uma festa. Ela não é um momento de ceia uma vez por mês. Ela é uma festa anual. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Ok? Tá. Esse é um texto aqui. Essas festas aí, pode levar alguém para o céu? Claro que não. Claro que não. Né? Por mais que você, se você cumprir o sábado, se você cumprir as festas, isso não tem como te salvar. Deus olha o coração para ver se você está na sua vida cumprindo a mensagem das festas. Aí é diferente, aí é uma outra coisa. Vamos lá agora em Colossenses, que é algo muito mais poderoso. É algo bem... Tem dois textos ainda que eu vou trazer, que são textos, né, que usados pelas doutrinas protestantes, primeiramente católicas, mas depois protestantes. Algumas igrejas já saíram disso aí, tá? Mas são muito poucas, quase extintas, mas tem. Colossenses 2, tá? Deixa eu ver aqui uma parte mais impactante, não o texto inteiro. Olha, muitos entendem esse texto como o contrário, querendo dizer que se você praticar as festas, você está indo contra a vontade de Deus e contra a graça, ok? Mas é exatamente o contrário. O contrário. Versículo 4 de Colossenses 2. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade.
no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, agora essa é a parte, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça de qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda as ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas essas coisas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele estava alertando a eles não se misturarem com doutrinas de homens, cultos aos anjos, coisas que místicas, né? Roma tinha muita coisa mística, o Egito, entendeu? Então estava falando para eles não se misturarem nisso, mas também e as ordenanças. Ordenanças não é a ordenança das festas, tá? As ordenanças que eles estavam em grande pressão ali. E quando ele falou essa parte aqui, ó, para não... Ah, tá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso aqui tinha alguém pressionando eles a pararem já, ok? Que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Cada festa, Jesus cumpriu algo na história, né? A Páscoa foi quando ele foi morto como o Cordeiro de Deus, né? Então isso foi cumprido. Mas antes que isso acontecesse, era uma sombra. Era uma sombra. Sombra do quê? Aqui minha mão tá aqui. Não sei, não tem como te dar uma sombra agora. Tá? Se isso aqui não tem, a sombra não existe. Então tem que ter isso aqui para a sombra poder acompanhar. São sombras, mas não é algo que não existe, entendeu? Cadê? Sombra das coisas futuras, tá? Tem algumas festas que tabernáculos também já foi, Pentecostes também já, falta das trombetas, né? Eu vou ver como é que é em português, chamado aqui em português, que é como se fosse um alerta, e aí o final.
Então, algumas daquelas festas já aconteceram na história em Cristo, ok? Mas isso aqui não está dizendo para parar. Até porque, se fosse isso, Paulo mesmo não participaria. E ele participou também. Vamos ver como é que Paulo participou? Ok, achei aqui a parte que fala que Paulo, né, o mesmo que escreveu para os Gálatas, tá? Que eu vou mostrar aqui, eu não mostrei Gálatas ainda para você. Mas os Colossenses, né, aquela parte que a igreja, algumas pessoas da igreja usam para tirar a festa, que ele estava participando. E com muita vontade. Atos 20, 16 a 16. Né? Paulo resolvera não parar em Éfeso desta vez, para evitar passar tempo na província da Ásia, visto ter pressa em chegar a Jerusalém, se possível, para celebrar Pentecostes. Por isso, quando desembarcamos em Mileto, mandou recado aos anciãos da igreja de Éfeso, pedindo-lhes para virem ter com ele. Tá? Então, era algo que ele observava. Então, se Paulo observava isso, né, e consequentemente os outros apóstolos, como é que parou isso aí? Entendeu? Quem foi que parou isso aí? Agora eu vou mostrar na história. Você já deve ter ouvido falar no concílio de Nicéia, tá? Quem participou desse concílio aí de Nicéia? O concílio de Nicéia aconteceu num tempo bastante propício para outro tipo de mudança, tá? Quando aquelas festas, quando aqueles altares que eu te falei entraram, por influência de Constantino, né? O concílio de Nicéia também foi influência dele. Então, quem foi que participou disso aí? Igreja Católica Romana, a antiga Igreja Católica, que não era católica ainda, formada, tá? A gente fala Roma. Depois, a Igreja Ortodoxa Bizantina, Ortodoxa Oriental, a Síria do Oriente, a Antiga Igreja do Oriente, a Igreja Luterana e a Igreja Reformada. Quem foi que trouxe, vamos dizer assim, o evangelho menos católico para o Brasil? Lutero, né? A Igreja Luterana, a Igreja Reformada, né? Mas eles já trouxeram com as festas fora. Por quê? Porque foi nesse concílio de Nicéia que isso foi reestudado como algo que não deveria mais celebrar. Ok? Tem uma parte aqui dos Gálatas, agora eu vou te falar também. Texto muito usado para dizer uma repreensão que Paulo estava dando de outros tipos de pecados que estavam fazendo, mas eles também estavam celebrando as festas. Então, o que ele falou? Se você quiser ver o capítulo todo, é o capítulo 4, tá? Agora, tem um texto, o título dessa versão Almeida revista e corrigida, tem um título dizendo: o Evangelho isenta-nos da lei, tá? Por coisas que ele falou aqui, mas não bate. Vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai.
Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. As festas eram rudimentos do mundo? Não. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, seu Filho, e clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, olha só, servis aos que por natureza não são deuses, ok? Antes deles se renderem a Deus, o que eles serviam? Outros deuses, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres dos quais de novo queríeis servir? Eles não estão falando da festa, está falando dos deuses, está falando de paganismo. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Esses guardais dias, meses, tempos e anos também não é só para as festas. Os pagãos também guardam. E agora que eu vou te mostrar como é que eles guardam isso. Vamos lá para o nosso calendário. Você sabe que o nosso calendário é o calendário romano, Gregório, tá? Cadê o Gregório aqui? Vamos lá. O calendário Gregório foi fundado por um Papa oitavo, Papa Gregório, tá? Por isso que tem esse... Mas antes desse... Porque esse calendário, ele ficou muito mais propício para o restante das festas pagãs entrarem, tá? Alinhados com todos os deuses que eles têm. Entendeu? Mas antes desse aí, tinha um outro, no tempo de Jesus até, porque tinha o calendário judaico, tá? Que os judeus, e eu vou te mostrar ali qual é. E tinha também o calendário de Júlio César, chamado Julian, ok? Esse era no tempo de Jesus já, mas qual é o calendário que Jesus seguia? Calendário judaico, tá? Mas aí eu vou te dizer aqui, por que desse calendário aí? Ó, janeiro. Por que janeiro? É um deus romano do começo, chamado Janus. Fevereiro. Outro ritual de purificação de Roma, chamado um deus Februa. Março é para o deus da guerra e da agricultura, chamado Mars. Abril, com significado de abrir, tá? Abrir o quê? A primavera. Tudo tinha relacionado com um deus romano. Tinha da deusa Maia, tá? Deusa romana, por isso que maio. Junho, para honrar Juno, uma outra deusa romana. Julho, para honrar o general romano Júlio César. Augusto César. Outubro, só o número 8 por alguma razão. Novembro, número 9. Tá? Não fala sobre um deus aqui. E dezembro, que é o número 10. Só isso.
Ok? Então esse é o calendário que a gente universalmente pegou, mas isso tem a ver com aquela profecia de Daniel, dizendo que a besta iria mudar leis e tempos, né? Então isso aí foi mudado, e foi mudado em 320. Deixa eu ver aqui. De Gregório Gregório foi em 1582, depois das traduções bíblicas, tá? Que aí foi para ajudar com que as outras festas viessem, né? Mas de Gregório foi em 336. Sim. E aí ficou mais fácil já colocando o primeiro Natal, tá? Pela Igreja Católica, na cidade de Roma, dia 25 de dezembro, que era o nascimento de um deus de Tamuz, né? E outros deuses pagãos, que era 25 de dezembro. Aí colocaram Jesus ali também, ok? Então tá ligado com louvor, tá ligado com adoração, e tá todo mundo dentro aí, a menos que você queira sair, tá? Agora, você pode dizer assim, mas esse é você que tá falando. Como é que você vai provar que isso realmente não tem mais validade? Vamos lá na profecia de Zacarias, né? Mas antes de eu ir na profecia de Zacarias, desculpa. Tem uns textos bíblicos que falam sobre os meses, né, do calendário bíblico. No Velho Testamento, comenta no Êxodos, o primeiro mês de Abib, tá? O segundo mês de Zil, terceiro mês Sivan, quarto Revi, quinto Chamish, sexto Elu, sétimo Etanim, oitavo Bul, nono Kisliu, décimo mês Tebeth, Zacarias Shebat e 12 Adar. Nenhuma desses meses aqui tá honrando nenhum deus pagão, ok? Então isso aí foi mudado propositalmente, tá? E como a gente não sabe disso aí, então você celebra coisas. Aí você fala assim, poxa, mas Deus quer que eu celebre essas coisas assim, desse jeito? Você gasta maior grana para celebrar algo pagão e faz um esforço danado, comprar um monte de presente para um monte de gente que não procura você de forma alguma, mas no Natal tá lá, ok? Depois, quando eu mostrar uma a uma de como é celebrado, você vai ver que não é tão difícil assim. Só não se faz o sacrifício de um cordeiro, né? Porque a Bíblia é clara em dizer, o apóstolo foi claro em dizer também que o Cordeiro de Deus é Jesus, tá? Mas há como se festejar hoje em dia sem isso, ok? Mas com um propósito, finalidade, na espera por ele, né? Mas vamos lá, sem enrolação. Zacarias 14. Isso aqui é uma profecia final, tá? Profecia que vai junto com o Apocalipse. Então, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor.
em que os teus despojos se repartirão do meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Isso aqui é considerado pelas igrejas que abolem essas festas, tá? Só essa parte do texto, o restante não. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde o torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como fora a praga deles. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos, tá? Uma das festas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que santificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Isso é uma profecia final.
e está falando que isso vai acontecer. O que que a festa do tabernáculo está fazendo ali? Ok? Então, tem festa para ir? Tem. Pior que tem. Só que a gente está perdendo essas festas aí. As festas que trazem pessoas junto, da mesma fé? Sim. Mesma fé em Jesus? Sim. Mas eles falam que se você faz isso daí, você está seguindo a lei de Moisés, uma lei que te tira da graça. Olha a mentira descarada. Ok? Mas você está dentro da festa de Tamuz, você está dentro da festa das deusas romanas, tá? Você está dentro das festas de Baal, tá ali, você está fazendo aquelas festas ali. Então era isso, tá? Primeiro eu tive que dar esse conhecimento aí sobre as festas, quem foi que parou com as festas, tá? E o que realmente os apóstolos quiseram dizer nas repreensões aqui, que não era para fazer a festa, era para não fazer a festa pecando, ok? Mas isso é essa interpretação que chegou aos pastores que a gente conhece. Chegaram já uma coisa mais velha do que já chegou empacotado, daquele jeito. Então eles pegaram assim. Mas dá tempo de sair? Dá. Só que se o pastor que vai ser criticado aí, por isso daí, vai pagar um preço alto, tá? Porque é de ordem espiritual. Então vai ter pessoas contrárias dizendo que ele é muito radical e que ele quer que todo mundo seja judeu, ok? Isso foi o que eu ouvi. Mas eu escavei isso aí porque eu me senti incomodada, tá? Então da próxima vez vou falar de cada uma das festas, né? Próxima vez, então, vai ser a festa da Páscoa, tá bom? Depois as outras e as outras, até o final, tá? E eu espero que alguém venha para minha festa. Fazer festa sozinha é meio triste, né? Meio sem sentido. Vou ficar aqui esperando convidados, tá? Tchau.